Olá, eu sou o Cláudio Paiva, terapeuta, psicanalista, trabalho com crise, trabalho com casamento, suicídio e trabalhamos também com as crianças que estão passando pelo que nós vamos falar hoje. A infância ameaçada pela tecnologia. A tecnologia hoje está invadindo a sua casa, invadindo a minha casa e invadindo a mente das nossas crianças. A infância hoje ela está sendo roubada pela tecnologia. E nós que somos pais, que não estamos preparados para enfrentar este monstro que tem destruído os nossos lares, nós resolvemos fazer aqui junto com a Raíssa Aguiar a infância ameaçada pela tecnologia. Eu queria, Raíssa, primeiro agradecer a sua presença. Estou muito feliz por você estar aqui. Primeiro pelo carinho que nós temos, né, por você e pela sua família, e pelo conhecimento que você tem, e eu tenho certeza que você que está nos assistindo aí, no seu tablet, no seu celular, na sua televisão, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa para que você possa colocar em prática e tirar o seu filho, tirar o seu maior patrimônio desse engodo que foi criado pelas redes sociais. Aí vem a sexualidade, vem o adultismo, vem o adultério, vem a bagunça toda e os aproveitadores estão aí de olho para tragar, como diz a Bíblia, né? O inimigo está ao redor para tragar a sua família, tragar os seus filhos. Raíssa, quem é você? Oi, Cláudio, que alegria falar com você num assunto tão importante como é esse. Bom, meu nome é Raíssa, eu tenho 35 anos, eu sou casada com o Jonathan há 11 anos, eu sou mãe do Pedro e da Rafaela. O Pedro tem 6 anos, a Rafa tem 3 anos. Eu sou teóloga, sou também pedagoga e há 5 anos eu estudo desenvolvimento sexual infantil e a minha ênfase nesse estudo é a prevenção ao abuso sexual e também a exploração sexual infantil. E estudando essa área eu comecei a ver quão fundo é esse buraco. E como que esse distanciamento da família, como que a sexualidade humana, e falando em foco sobre as crianças, como a gente está despreparado para falar sobre a sexualidade infantil, como então a gente não está preparado para tratar com esses problemas. E então as crianças elas são abordadas muito cedo com esses problemas da adultização, da erotização. A pornografia chega muito cedo por meios tecnológicos. A gente não consegue tratar porque a sexualidade ela é um tabu. Então eles escutam por meio dos telefones, da televisão, da internet, de qualquer meio. Cria a interrogaçãozinha na cabeça deles. Pronto. E em casa, a gente não fala sobre essas coisas e eles acreditam naquilo como uma verdade absoluta. Então, ali tem um fosso, um distanciamento, como você bem falou, acreditam naquilo como... Aquilo é um engodo para eles, uma mentira, sofismas que são criados e a gente perde as nossas crianças muito cedo para muitas parafilias, que são doenças sexuais, problemas, vícios sexuais. Então, masturbação, por isso, tudo isso. E todo o resto. Nós vamos falar muito sobre isso. Então, por isso, o meu clamor, a dor da minha alma, é assim que eu trato esse problema que eu trato, né? Eu falo sobre o desenvolvimento sexual infantil, falando sobre a prevenção ao abuso e a exploração sexual infantil. Eu gosto de falar com pais, com professores, e eu falo com pessoas que trabalham com crianças dentro de igreja. Hoje eu tenho o privilégio de lecionar em 10 estados brasileiros. E, inclusive, você chegou agora de viagem de Curitiba. Eu estava no Sul, eu estava dando... Santa Catarina? Né? Eu estava no estado de Santa Catarina, mas era numa conferência de mulheres que eu tinha os 3 estados do Sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, falando com mulheres. Falei sobre família e falar sobre família. A gente tem que preparar as nossas famílias para falarem sobre isso com as crianças. E eu tenho uma matéria no Instituto Wesleyano de Ensino, Wesleyana, que é a igreja que eu pertenço, né, que eu pastorei ao lado do meu esposo, e eu dou aula para 10 estados brasileiros falando sobre a perspectiva bíblica da família. E eu ajudei a compor essa matéria falando sobre a família sob ataque. E lá eu falo sobre abuso, falo sobre pornografia, erotização e infantil e sobre como isso é um ataque. Vamos falar sobre isso. Raíssa, olha só. Quando falamos da infância ameaçada pela tecnologia, do que exatamente nós estamos falando dentro da sua visão como instrutora, como professora, como pedagoga? Eu queria que a gente começasse fazendo uma diferenciação. A tecnologia ela não é o problema.
A gente está fazendo isso daqui com a tecnologia. Então, a tecnologia, ela é uma benção. Sim. A gente consegue ter transmissão dos nossos cultos e alcançar tantas pessoas porque a gente tem tecnologia. Então, a tecnologia é a televisão dentro de casa, é o rádio. Então, a tecnologia não é um problema. O que está ameaçando as nossas crianças é dar a elas a rede social. Isso é o problema. Liberar. É liberar. Entendeu? Eu vejo hoje crianças Esse é o problema. que recebem das mãos dos pais um celular com 6, 7 anos de idade. Não, e daí você tá cedo, Tá tarde, já tá tarde. velho, já tá Nossa, coroa já. se você viu isso, meu Deus, que tem salvação ainda. Porque eu tô vendo crianças de colo com o telefone na mão. Eu acabei de vir, tava fazendo uma conexão ontem e eu tava vendo um bebê dentro do bebê conforto com o telefone na mão. Se eu tô te falando de um bebê com bebê conforto... É ter 1 ano, 2 anos. Eu tô falando de uma criança de 1 ano. Entendeu? Tô te falando dessa criança e ela tava com o telefone na mão. Uma criança manuseando um tablet. Uma mãozinha pequenininha assim, ó. E ela já entendeu como é que é aquele mecanismo. Vamos então, entender. não é a tecnologia o problema. Olha, esse assunto, o problema é a rede social. Esse assunto é um assunto assim que vai mexer muito com a gente. Inclusive comigo, porque nós trabalhamos também essa área. Qual é a maior vulnerabilidade que você vê hoje diante desse mundo digital? É o pai? É a família? Sem dúvida. São as crianças que choram que mamãe dá? Como é que você vê isso? O problema é os pais que estão franqueando, que estão entregando, que estão transferindo responsabilidade. Essa que é a questão. Os pais estão culpando o algoritmo. Hoje, com esse advento desse hype aí que a gente tá vendo, falando da adultização e da erotização, e eu acho isso ótimo, maravilhoso, tem que falar sobre isso. O algoritmo é uma coisa demoníaca e tal, meu Deus, o algoritmo tem que orar para o algoritmo... Não é isso, não é sobre isso. O problema é a criancinha que recebeu um telefone. O algoritmo não deu um telefone para essa criança, foi um pai que fez isso. Nem a Samsung, né? Ninguém deu. Não foi o Steve Jobs que fez isso. Porque todo mundo que trabalha com tecnologia, eles falam que os filhos deles não vão ter telefone enquanto eles não tiverem 12 anos de idade. Entendeu? O Elon Musk não deu o telefone. O Steve Jobs, ele falava isso. Nas palestras que ele dava, ele falava sobre isso. Entendeu? O Zuckerberg falava que na empresa dele, ele dava palestras para os CEOs da empresa dele, que as crianças não podiam ter telefone. Sabe quem que dá telefone? São a gente aqui, a plebe. A plebe que dá telefone para os filhos, para enriquecê-los. Então, o problema, a maior vulnerabilidade são os pais que transferem responsabilidade. Os pais que não querem mais ser tutores dos seus filhos. Olha, por muito tempo na minha época, eu lembro que na minha época eu tenho um pouco mais de idade, os pais passaram a responsabilidade da criação dos filhos para os professores. Isso foi na década de 90, 2000, 2010, mais ou menos. Os professores eram os verdadeiros tutores e quem criava a personalidade da criança. Hoje, quem cria a personalidade da criança são esses brinquedos que estão acontecendo aí, esses joguinhos que estão acontecendo. E é tão interessante você falar isso, Cláudio, que na minha época de faculdade de pedagogia, a gente discutia muito isso, porque sempre foi chamado de professor. Aí, na minha época de faculdade, a gente discutia muitas correntes pedagógicas que eles falavam que eles gostavam de ser chamados de educadores. E a gente tinha uma briga feia, que a gente não quer ser chamado de educador. Quem educa é pai e mãe. Nós somos professores. E a gente brigava porque a gente queria ser chamado de professor. E aí, depois, o que as empresas de brinquedos, elas queriam proporcionar? Brinquedos de educação. Brinquedos educativos. Então, tudo tinha que educar. Porque os pais não faziam mais isso. Aí agora, o que as empresas de jogos, os Google Play, os Play Stores, o que eles estão fazendo? Jogos que educam. Porque já que a criança tá refém disso daqui, e o pai não pode mais educar, tem que colocar alguma coisa para educar esse menino. Porque o pai não tá dando conta de fazer. Você é mãe Então é sempre transferindo responsabilidade. Você é mãe de 2 crianças. Qual é a sua visão? Porque uma coisa é você dar uma palestra, outra coisa é você virar... Isso acontece muito comigo, Sim. né? Eu sou sexólogo e a minha filha me pergunta sobre sexualidade. Pai, como é que usa camisinha? Quando eu dou palestra, né, eu levo uma banana, boto a camisinha, aquele negócio tudo bacaninha. Agora, dentro de casa... Agora, o seu bebê te perguntar isso. Imagina. Ai, meu Deus. Mas eles perguntam. Só um minuto, filha, só um minuto. Eles perguntam. Então, como é que você está encarando isso? Porque você tem hoje uma retórica que você passa para o público e você tem um real dentro de casa. É o real.
Como é que está esse conflito? É um desafio muito grande, Cláudio, porque assim, mãe, mas todos os meus amigos têm telefone. E aí, meu amigo, é o clássico, você não é todo mundo. Você não tem um telefone. Você não tem uma conta no Google. Quem tem uma conta no Google sou eu. E você vai usar um telefone que não tem linha, é um telefone super antiquado, que não baixa jogo. Você não joga online e você tem direito a X horas por dia. É isso. Não adianta. O Pedro vai fazer 7 anos em menos de um mês. Então, não adianta eu dizer que esse menino não vai ter acesso à internet, porque eu não consigo mais. Não adianta. Ele tem acesso à internet. Ele tem. Eu tenho um Wi-Fi dentro de casa, só que, por exemplo, a gente estabeleceu uma rotina dentro de casa. E isso é bem interessante para os pais que estão assistindo, porque eu estou mostrando para vocês o que eu faço. Não adianta eu chegar assim, tira o telefone dele, corta o Wi-Fi. Não adianta. Faz parte do nosso dia a dia. Então, eu estou falando para vocês um jeito saudável. É algo que funciona para minha casa, certo? Então, o que acontece? De manhã, ele não tem telefone. Então, de manhã, ele tem ali, ele vai tomar café com a gente, ele vai conversar, ele vai fazer as lições dele, ele vai arrumar, aí ele vai brincar, ele vai fazer toda a atividade que ele tem pra fazer durante o dia. De manhã, porque de manhã é tudo cronometrado, direitinho, dentro do planejamento. Rotina. Criança que não tem rotina é uma criança desorganizada. Rotina é proteção para uma criança, tá? A criança gosta de rotina, tá? E pai organizado precisa de rotina. E ele vai pra escola de tarde. Quando ele volta, aí ele vai fazer toda a rotina dele da volta da escola. Ele vai tomar um café da tarde, ele vai arrumar a mochila dele, ele vai desfazer a lancheira dele, ele já tem autonomia pra isso. Ele toma banho, ele coloca a roupa dele pra limpar, depois que ele me ajudar nas coisas que eu pedi pra fazer, o telefone é a última coisa que ele vai fazer. Então ele vai ter ali direito a quase 1 hora de telefone. E ele não joga online. Ele não baixa nenhum jogo sem que não apareça notificação no meu telefone. A gente tem vários controles parentais no nosso telefone. Então, ele não tem... A gente tem um que é bem básico, que é o Family Link. Qualquer pessoa pode ter. É só baixar. É só baixar. Então, é ligado ao meu e-mail. Então, ele vai... Qualquer coisa que ele fizer, vai aparecer aqui. Eu consigo colocar os bloqueadores. Eu consigo limitar o horário que ele fica. E é isso. E acabou. E é simples assim, Cláudio. A mínima coisa que ele fizer que sair da rotina, que ele me desautorizar, que ele me desobedecer, adivinha qual que é a primeira coisa que ele perde? É o telefone. É sempre a primeira coisa que ele perde. Porque eu não tenho interesse em que ele fique com aquilo. Então, assim, ele me desobedeceu. Filho, você já tá sem telefone hoje. Ele, não acredito. Perdeu o telefone. Tchau. Acabou. Olha só. Então, é simples, é isso que ele vai perder. Ele não vai perder o passeio, ele não vai perder sair com outra coisa, ele não vai perder... Até um doce ele não perde, mas o telefone é sempre a primeira coisa que roda. Na nossa época, meu pai, eu falava, pai, eu prefiro apanhar do que ficar de castigo. Quantas Acho que vezes toda criança fazia isso. E hoje ele fala assim, pai, eu prefiro apanhar do que você tirar o celular da minha mão. Vamos entrar agora na erotização, nas feridas que são abertas. Eu atendo no consultório lá, eu estava até conversando com o Neto aqui, pessoas que foram estupradas no passado, que hoje têm os seus traumas, né? E hoje, o estupro tecnológico, ele é um estupro também. Porque, imagine só, uma adolescente de 9, 10 anos olhando numa tela, um camarada apresentando o pênis para ela. É a mesma coisa que houvesse uma relação sexual, tá certo? Quais são os caminhos comuns que essas crianças acabam enveredando? Existe hoje existe uma rotina. Ele entra no canal, que vai para curiosidade para outro canal. Como é que você vê isso? Como é que você tem observado isso nas suas palestras? Vamos lá. A erotização ela é um dos inimigos da educação sexual saudável. Nas minhas palestras de educação sexual e prevenção ao abuso, a gente fala que para a gente educar sexualmente de forma saudável os nossos meninos e meninas, a gente vai combater o inimigo da erotização, da pornografia e do abuso em si. Então, a erotização ela é um dos inimigos da boa educação sexual saudável. Então, quando a gente fala de erotização, antes de a gente entrar propriamente na internet, a gente tem que entender que a erotização ela se dá em muitas coisas. É natural. A gente está vivendo numa sociedade totalmente erotizada. Só você pensar, esses tempos atrás eu estava vendo um comercial de perfume. E nesse comercial de perfume, a atriz, ela estava com um vestido, era um voal transparente, ela estava nua. Ela estava nua e ela estava com a roupa, parecia uma garoa caindo sobre ela, ela estava totalmente transparente e a cada borrifada que ela dava, ela gemia, tipificando um orgasmo. Querendo dizer que aquele perfume iria produzir isso para ela. E eu tô olhando aquilo e falei assim, não é possível que eu tô vendo isso.
Então, o que... E meu filho tava... Ele não estava perto de mim. Se meu filho tá perto de mim, o que esse perfume tá passando pra ele? Isso é uma geração, uma sociedade completamente depravada. Então, a gente tá vendo num comercial de perfume, erotização. A gente tá vendo em tudo erotização. A gente tá vendo crianças erotizadas com roupas. A gente não vê mais as meninas com vestidos rodados. A gente vê meninas com legging apertadas, menininhas usando cropped. A gente vê, e quando eu vou nas minhas palestras, eu escuto tantos relatórios. Esses dias eu tava numa palestra numa escola pública aqui em Guarapari, e uma das mães levantou a mão e falou assim: eu trabalho em salão, eu faço depilação. E a mãe me marcou o horário pra filha dela de 10 anos fazer depilação íntima. Isso é manter as portas fechadas. Peraí, eu fui fazer depilação íntima pra eu casar. Você tá entendendo? Eu tinha 24 anos. Não entra na minha cabeça um negócio desse. Então, isso é erotização. Mas isso é tão normal na cabeça dessas pessoas. E a mãe? E não é normal. Cadê a mãe? Peraí, cadê a mãe? Aí essas roupas eróticas. Aí a gente vai olhar as músicas de hoje em dia. A gente vai olhar essas músicas, que não são canções, são narrativas sexuais. São narrativas sexuais. Daí a gente vai entrar na internet agora. Antigamente, um cara viciado em pornografia, um pedófilo, ele tinha que pagar pra ele ter uma assinatura. Ele tinha que ir atrás de uma revista. E ele tinha que correr, ele tinha que esconder a revista em algum lugar. Hoje não. Se ele quer ter acesso à pornografia, ele faz assim, ó. Ah lá, tem uma mãe sonsa que deixou uma menina com menos de 14 anos, porque Instagram tem que ter 14 anos pra ter conta. Daí tá lá com uma menina lá de 8 anos dançando uma música que fala sentadona. Eu não sei. Sentadona, não sei se a pessoa pensa que é uma pessoa que tá cansada, que se sentou. A pessoa tá achando que ela tá sentada. Não, a sentadona, não sei que é um tipo de movimentação de ato sexual. Sim. Não sei se alguém tinha um outro movimento, alguém pensou outra coisa. E a criança tá lá, então ela tá entregando um conteúdo erótico. E essas crianças estão sendo erotizadas bem na nossa frente. E a gente tá agindo com parcimônia, entendeu? E as crianças, elas estão sendo vendidas. As crianças, hoje, um pedófilo, ele não tem mais que pagar nada. Um pedófilo, ele não tem mais dificuldade. Ele coloca lá, ele abre e ele vê. Ele vê sem dificuldade nenhuma. Um pai, ele coloca seu filho dele, ele vende o conteúdo. Quando eu tô dizendo vender, ele não é nem, às vezes nem questão monetária. Ele só permite que a criança dele tenha uma conta e tá lá. E os pais, eu vejo aqui na internet, os pais tiram... É isso que nós temos que aprender. Trancar a nossa casa. Os pais estão na piscina com a filha, com a criança, e tiram a foto dela com biquíni. Entendeu? Numa posição ali, sentada no colo. Instagram não é álbum. E aí, isso é uma coisa triste, mas, por exemplo, assim, eu tenho 35 anos, tá? Então, às vezes, a gente tinha ideia do que era antigamente do flogão, sabe? Do Orkut, que era um álbum. Instagram não é álbum de fotos. O Instagram, ele é uma feira livre. É uma feira livre, um mercadão de São Paulo, que entram milhares de pessoas, milhares, até mais, né? Centenas de milhares, mas eu tô falando do mercadão de São Paulo. Agora eu tô falando do Instagram, eu tô falando de milhões de pessoas, que elas entram lá e elas usam. Então, uma foto de uma criança... Vou te dar um exemplo, tá, Cláudio? Uma foto de uma criança, por exemplo, ela vai... Apareceu ali uma foto de uma criança numa troca de fralda. E sim, porque existe muito pai que às vezes por ignorância faz isso. E aí ele vai lá e essa foto ela caiu num mercado de pornografia. E essa foto rodou e essa foto já tá longe. Num mercado de pornografia. Entendeu? Uma criancinha que tava dançando uma música, esfregando lá o bumbumzinho dela lá. E às vezes a criança, ela não estava fazendo com aquele intuito, mas tinha um predador sexual atrás. Aquele conteúdo, ele já rodou e já tá num outro lugar. Entendeu? Uma coisa que eu observo... E só um detalhe, só pra te falar de uma lei que existe, tá? Se, por exemplo, uma menina de 8 anos e ela tava lá expondo seu corpo nu na internet e caiu numa malha e aí a polícia identificou e conseguiram encontrar, rastrearam de quem que era aquela menina, de quem que era a filha, sabe? Tem multa pra isso. São multas de 4 a 6 mil reais pro pai. Porque essa menina nem na internet poderia estar. Só que os pais, eles não veem isso. Tá? Então, internet não é álbum. Feche, não exponha seus filhos, não exponha os corpos dos seus filhos. Não faz o menor sentido. Corpo de criança não deve ser exposto. Corpo de criança não é terra sem dono. Assim como não faz sentido nenhum você expor o seu corpo, ou não deveria fazer, menos aí no corpo de uma criança. No Divã com Cláudio Paiva é isso aí, trazendo para você informações para que você possa
dentro da sua casa, administrar o que é mais importante na sua vida, que são os seus filhos. Você acabou de falar agora sobre lei. Eu lembro que o Magno Malta, vai nos assistir, porque eu vou passar para ele lá, fazendo um hashtag junto com ele. Magno Malta era um defensor voraz da pedofilia. Eu vejo que isso acalmou. Ele não fala mais, eu posso ser que esteja enganado, ele não fala mais de pedofilia. Não, está enganado não. Ele não anda mais com camiseta dizendo todos contra a pedofilia. Aquela senadora, como é que eu esqueci o nome dela? Damares. A Damares levantou uma bandeira lá ainda é a do maior Amapá, pauta dela. do Macapá, lá, Marajó. do Marajó, daquela região lá. É a maior pauta dela. Ela levantou a bandeira e o Magno Malta baixou a bandeira, porque o Magno Malta se cansou, né? Está na hora de aposentar também. Então, eu creio que... E ele vai marcar o Magno Malta. Claro que eu vou marcar. Eu gosto muito dele, entendeu? Camarada que eu admiro muito, mas ele parou de falar. Ele está falando mais do Bolsonaro do que da pedofilia. Sabe qual que é a questão? Quando a gente fala sobre isso e política, muita gente ganha dinheiro, Cláudio. Quando uma criança no Marajó some, a gente está falando de muita gente que ganha dinheiro. Por exemplo, há pouco tempo, um menininho chamado João, e é um nome hipotético dele, ele desapareceu no Marajó. Aí eu sou a mãe do João. E aí eu cheguei e eu fui procurar na escola, ninguém sabe. A escola realmente não sabe. Cheguei na vizinhança, ninguém sabe. Aí eu chego na polícia. O João sumiu. Aí a polícia vai assim, o João sumiu, meu Deus, o João sumiu. Aí vamos procurar outra pessoa. O João sumiu. Vamos chegar na PF. A polícia, o João sumiu. Vamos ver com as embarcações. O João sumiu. É mesmo, o João sumiu. O João sumiu, o João sumiu. E ninguém sabe. Já está na França, já está no Guiné. Já foi embora há muito tempo. Os órgãos deles são vendidos, né, também. E isso aí é outra coisa, é tráfico humano. Mas é tráfico humano por causa do tráfico de órgãos e tal. Assim, essas crianças, e assim, às vezes tem algum parente da família que vende, tá? Que isso é minha outra área, que é exploração sexual, né? A exploração contém um abuso, mas quando tem transação financeira, contém, a gente está falando de exploração. Então, às vezes a família vendeu por gasolina, por um barco, por uma cesta básica, ou às vezes por uma promessa. Vou te levar pra Disney. E aí acabou, vendeu essa criança. Mas as pessoas que acobertaram esse crime ganharam muita grana. Entendeu? Então, pra eles, ninguém nunca vai... É uma máfia, né? É uma máfia. Uma máfia. Todo mundo ganha muito dinheiro. Entendeu? Sabe por quê? Dá muito mais dinheiro do que o tráfico de drogas. Porque a pessoa que vende o tráfico de drogas, eu vendi o seguinte, tá aqui, maconha. Vendeu, acabou. Aí eu vou ter que conseguir mais maconha pra você. Vou ter que vender mais maconha pra você. Uma criança, ela é vendida 20 vezes por dia. Entendeu? A mesma criança. A mesma criança. Ela vai ser vendida muitas vezes por dia. Então, é muito difícil. A senadora Damares, ela hoje, no cenário nacional, na política, ela é a maior embaixadora desse assunto. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas vozes na política que falam sobre isso, que levantam essa voz, que falam. Hoje a gente fala muito do Marajó, porque em se tratando de local, né, pelo tamanho, porque é uma ilha, né, lá no estado do Pará. Inclusive, estou indo pro Pará daqui 9 dias. Na outra quarta-feira eu tô indo pra lá pra gente fazer um trabalho missionário. Tô indo pra cidade de Marabá, mas nós estamos indo com 20 e poucos voluntários pra lá. A gente vai pra Belém, Parauapebas, Santarém e pra Macapá. Então, o estado, o norte do país, parece que onde tem menos fiscalização, mais o crime acontece. Então, a gente fala de crianças que são vendidas por R$2. Crianças que são vendidas por um pacote de biscoito recheado. É disso que a gente tá falando, entende? Então, lá no Marajó, é como se fosse assim... um dos maiores polos no Brasil, se não o maior polo de exploração sexual. E no cenário nacional, o Brasil é o quinto país que ocupa o ranking mundial de exploração sexual no mundo. Eu tenho recebido no consultório pessoas que são abusadas sexualmente pela internet ou pessoalmente. Você não imagine o trauma que essa pessoa tem. Primeiro, na cabeça dela, se ela for estuprada, homem nenhum não vale nada. Já vai interferir no casamento dela. Sem dúvida. Tá certo? Outra coisa, ela não tem confiança em ninguém. Eu atendi um dia desse uma criança que ela falou assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu tive que deixar a mãe dela dentro da sala comigo, porque ela não queria ficar sozinha comigo, estava com medo. Até ela confiar em mim. Então, olha só, quantas meninas hoje, nesse momento que estão nos assistindo,
você que está nos assistindo, está sendo abusada por alguém, está na internet e não consegue ajuda, procure ajuda. Nós vamos falar daqui a pouco a quem você deve procurar. Então, esse desenvolvimento emocional precoce, o que a igreja tem feito para que essas pessoas... O governo não faz muita coisa não, né? O município não faz quase nada, o governo do estado, que é um governo também que está comprometido lá com o governo principal, também não faz nada, porque apoia a bandidagem. O que a igreja hoje, né? Você falou que você é da Metodista Wesleyana, né? E o que a igreja hoje está fazendo para que essas crianças, esses pais... Porque quando uma criança é vilipendiada, quando uma criança é estuprada ou se viciada, como a gente fala, sofre todo mundo. É igual pai de drogado. Pai de drogado, ele sofre muito mais do que o drogado, porque a droga traz prazer para ele. Sim. E o pai só traz problema. O que a igreja tem feito? Vamos entrar agora na área espiritual, na área eclesiástica, dentro da sua visão, já que você é missionária. Vamos lá. Quando eu comecei a falar sobre isso há 5 anos, foi bem no auge da pandemia e a gente estava com tudo fechado, né? As portas das igrejas se fecharam, mas tudo aquilo que era essencial na igreja continuou acontecendo. Então, a gente continuou fazendo culto, mesmo com as portas fechadas, com um número reduzido. E foi a hora que a gente foi para a internet com as transmissões, né? Foi uma correria, né? Foi uma loucura, 2020, mas a gente estava lá fazendo as coisas acontecerem, ação social acontecendo. Então, eu comecei a perceber que tudo aquilo que era essencial começou a acontecia. Então, e eu comecei a orar e falar assim, Deus... o que realmente importa para o Senhor? Deus, qual é a dor do teu coração? Porque eu comecei a ver tantas vidas sendo dizimadas, e eu falei, Senhor, coloca no teu coração, coloca no meu coração a dor do teu coração. Porque já pensou você viver uma vida inteira e ser uma vida inútil? Já pensou, para pensar, de você chegar no fim dos seus dias e você pensar, eu gastei os meus dias fazendo uma coisa que Deus não me pediu para fazer? Me cansando, me frustrando, gastando meu dinheiro, minha saúde numa coisa que não era isso. E eu comecei a fazer aquilo, falei, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça, que ninguém está fazendo? Eu não quero fazer mais do mesmo, Senhor. Então me dá uma coisa que ninguém está fazendo. E naqueles dias eu me deparei com esse assunto. E aí eu vi exatamente a notícia de que os números das denúncias de abuso pelo Disque 100, que é o canal de denúncia de violação dos direitos humanos, os números de abuso sexual tinham despencado. E quando eu vi isso, eu falei assim, uau, que legal! Os números, as denúncias baixaram, que interessante. E aí, em seguida, os números despencaram porque a maior fonte de denúncia vem da escola e as crianças não estão na escola. Isso significa que as crianças estão em casa com os seus predadores sexuais. E eu, meu Deus! Quando eu escutei aquilo, Cláudio, meu coração rasgou. Eu falei, o que é isso? Peraí, o que é isso? E eu comecei a pesquisar. E isso é do meu temperamento. Eu sou intensa pra qualquer coisa. Então, assim, se eu quiser aprender sobre sobre espuma, sobre acústica e encucar com aquilo dali, eu vou me enfiar naquilo dali. Aquilo ali se tornou o meu hiperfoco e eu não saía daquilo. Eu virava à noite. Números? Você levantou números? Levantei muitos. Você tem isso de cabeça? Depois pode... Daquela época de 2020, não. Sim. Tem atual de passar, Então, sem dúvida. E aí eu comecei a pesquisar, falei, meu Deus, que loucura. E eu fiquei então, sem dormir. Não caiu. Não. Eles não tinham... A estatística caiu. A estatística caiu porque os professores não tinham mais como denunciar. Entendeu? Mas, na verdade, as crianças... Aumentou. Eu falei, meu Deus. Ou seja, quem denunciava eram os professores. E os professores não estavam mais com as crianças. Eu que fiquei apavorada. E aí eu fui perceber que eu estava na igreja. Aquilo foi em 2020. Então, aquilo... Eu tinha 30 anos. 2020? Eu tinha 30 anos e eu tô na igreja desde que eu nasci e eu nunca ouvi falar sobre abuso sexual dentro da igreja. Nunca. Eu também não. Então, a primeira vez que eu ouvi falar foi eu que falei. E quando eu falei, foi em maio e eu falei pra 5 pessoas. Porque a igreja estava completamente fechada. Então, eu coloquei
exatas 5 pessoas, que eu me lembro quem eram pessoas muito próximas a mim, eram intercessores, e eu falei pra uma câmera. Eu fiz um esboço ali, eu estudei loucamente, pedi ajuda, e eu tive coragem de conversar com amigos muito próximos a mim, pessoas da minha família e melhores amigos, eu falando sobre isso, que eu tava estudando e tal, e eu tive coragem de perguntar: você já sofreu alguma coisa desse tipo? E eu descobri que de 10 pessoas do meu círculo mais íntimo, 7 já tinham sofrido abuso sexual. E eu não fazia ideia. De 10? 10. Sim. 7. 7, Cláudio. 70%. 70%. E batia, porque tinha um índice que mostrava que a cada 10 pessoas, 6 já tinham sofrido abuso. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, então eu tô lidando com um monstro. E eu fiquei apavorada com isso. Eu falei assim, eu não posso mais falar sobre isso. O monstro que foi calado, foi sufocado silenciado por muito tempo. A TV, a mídia, o próprio sistema digital, a própria internet não fala sobre esse assunto. Porque denigra a imagem deles. Sim. Porque eles são multiplicadores. Sim. E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a falar e eu nunca mais parei de falar sobre isso. Nunca mais. Só que era tudo muito pouquinho. E eu comecei a me unir com outras pessoas que eram vozes desse assunto. Comecei a estudar, comecei a fazer cursos sobre isso, comecei a fazer especializações sobre esse assunto e tudo mais. E aí, nos últimos 3 anos especificamente, o Senhor começou a abrir mais portas desse assunto. E aí foi quando eu comecei a desenvolvi um curso exatamente sobre isso, já dei seminário sobre ele. E agora o Senhor tem ampliado isso. Então, agora eu estou dando aula para 10 estados e falando sobre isso, né? Então, eu tenho aulas semanais. Amanhã eu vou dar aula, sábado eu vou dar aula. Amanhã eu dou aula para 3 estados, Espírito Santo, Bahia, Pará e Amapá. E no sábado eu dou aula para São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E no ano passado eu dei um treinamento para uma turma de doutorado internacional com alunos de vários países da Europa. E eu fiquei assim com gente muito grande. E eu falando, e o meu atendimento, a minha proposta de falar com eles era sobre o que fazer e o que não fazer diante de um relato de uma vítima de abuso. E foi assim, incrível. Foi incrível. Então, quando eu falo sobre qual que é o papel da igreja, a igreja tem um papel fundamental. Não só no acolhimento. A gente acolhe, mas a gente também redireciona. Então, eu reconheço, porque eu não tenho a sua formação. Então, eu vou fazer um primeiro, e é muito comum isso, depois de uma palestra, vem uma pessoa e fala assim, Raíssa, eu sofri um abuso e tal. E eu, como pastora, missionária que sou, eu vou escutar, eu vou orientar, vou dar aquela pastoral e tal, vou orar com essa pessoa, vou aconselhar essa pessoa e eu vou falar assim, você precisa de terapia. E aí eu vou dar o contato que eu tiver na minha mão. E aí, quanto ao papel da igreja, o que eu tenho feito porque eu não consigo alcançar todas as igrejas que me pedem agenda, que me pedem treinamento. Então, eu tenho treinado novos líderes para que eles multipliquem isso. Então, eu não tenho só falado com o público geral de igreja. O público que eu tenho alcançado são pais, mas também são professores. Esse ano e o ano passado, eu tenho entrado nas escolas em Guarapari e tenho falado com professores e com pais. Então, eu tenho falado em conselhos de classe. Esse ano, agora em maio, a gente fez um seminário na igreja, que foi organizado pelo Ministério Jurídico da igreja. A gente teve presença de alguns dos conselheiros tutelares aqui de Guarapari e foi, assim, um sucesso, um trabalho excelente qualidade. Então, o Senhor tem me dado esse contato com pessoas que são bem influentes na cidade para isso, para multiplicar aquilo que eu falo. Hoje, graças a Deus, o Senhor tem amplificado a minha voz para fazer com que mais pessoas falem sobre esse assunto. No Divã com Cláudio Paiva, quebrando as barreiras e quebrando o silêncio. O tabu da sexualidade. Quebrando o silêncio, o tabu, tá certo? E essa é a proposta nossa. Nós temos uma proposta de trazer para você fatos reais e quais serão as saídas que você vai ter. Vamos falar agora dos influenciadores mirins. Nós temos os bandidos que estão aí nas redes sociais. Tem um tal de Neto aí, não é um Neto nosso não, é F Neto, não posso falar o nome dele. Esse camarada destruiu muitas crianças nesse Brasil. Como é que você enxerga o pai que não está enxergando que esse influenciador está passando sexualidade, tá certo, para o seu filho, e eles não estão observando isso? Você tem observado isso aí nos seus estudos? Os pais são sempre piores, Cláudio, porque assim, a criança ela vai ver uma oportunidade de ficar famosa e ficar rica.
A criança, ela sempre vai ver uma oportunidade de não enriquecer. A criança, ela vai ver a oportunidade de ter fama, de aparecer na televisão, de ter um programa, de ter visibilidade. É isso. Ela vai na casa de um influencer como esse e fala: uau, olha a casa dele, olha tudo que ele tem amigos famosos. A criança quer isso. Tem um casal preso aí, você vê? Ele fazia um movimento. Sim, ela não quer a conta bancária. A criança não tá olhando os dígitos. A criança tá olhando a piscina que ele tem. A criança tá olhando o armário cheio de tênis que ele tem. Então a criança tá querendo aquilo. Tá querendo o patrocínio das balas Fini que ele tem. É a mesma técnica que o traficante faz. É a mesma coisa. Técnica. Toma isso daqui, toma esse pouquinho aqui. Toma um pouquinho, vende que você vai ganhar dinheiro para comprar seu tênis. Mas o que o pai quer? Entendeu? Igual esse cara que foi preso agora há pouco tempo, o Ítalo, é um outro marginal. É um outro marginal. Mas e os pais? Porque muitos pais assinavam lá a autorização. A guarda. Sim, a autorização. Então, ele tinha lá a tutoria, não é o nome, eu quase esqueci o nome. É a guarda desses meninos. Salvaguarda. Ele tinha. Então, o que é pior? Então é o seguinte, esses caras são bandidos. Mas é aquela coisa, só tem um bandidão desse porque tem um pai ambicioso atrás. Não é só isso, vamos voltar na lei. A lei hoje, nós temos castração química. E ela não passou no Congresso. Por quê? Não passou, e é um absurdo. É um absurdo, tinha que passar. Por que não passou no Congresso? Porque a maioria dos políticos que você elege com o seu voto errado não estão votando para proteger os seus filhos. Então, você que vai votar agora em 2026... pense bem em quem você vai votar, porque eles votaram contra a castração química. Porque o bandido, eu já trabalho com recuperação de drogados, o bandido, ele só teme a punição. Exatamente. Se ele souber que ele vai ser castrado quimicamente, se ele souber que ele vai acontecer alguma Sim. coisa com ele para de fazer. Essa é a visão do bandido. Mas como nós estamos num país dirigido por bandidos, administrado por bandidos, o bandido está fazendo festa. É uma vergonha. Então, é como você está falando, esse camarada, esse Ítalo, foi lá e colocou 30 crianças, jovens e adolescentes, para ficarem numa orgia. Onde tinha bebida, onde tinha droga, tinha de tudo ali. Agora, quem que deveria estar preso? Os pais. Os pais, junto com têm que ser responsabilizados. Sim, junto com eles. Mas sabe por que não é? Ninguém está falando dos pais. Mas sabe por que não é? Cada lei. Sim. A lei protege o bandido. Exatamente. Como é que você vê hoje o município, o estado e a federação em relação a esses números que você sabe? O que eles têm feito? Vamos entrar agora nessa esfera. O que eles têm feito para poder proteger nossas crianças? A lei é fraca e é demorado. É tudo muito demorado. É tudo muito burocrático. E eu vou falar, e chega a ser quase que um desabafo. Pode, aqui é lugar disso. No divã com Cláudio Paiva é para você desabafar. É quase um desabafo, porque quando eu sempre concluo as minhas palestras falando, orientando em como efetivar uma denúncia de abuso. E aí tem muitas pessoas que vêm falar pra mim o seguinte: não adianta, Raíssa, não adianta, não vou fazer uma denúncia e tal, porque não acontece nada. Eu falo, mas você tem que fazer. Pra gerar números, né? Pelo menos pra gerar um número. Estatísticos. Só que eu sei de casos, pessoalmente, porque eu já oficializei várias denúncias e nunca aconteceu nada. Eu já dei endereço, já dei provas, e quem faz a denúncia não tem que dar prova. Só que eu tenho prova. Porque eu tenho muitas coisas, entendeu? Muitas coisas que chegam pra nós. Tem pessoas que quando elas chegam no nível de fazer a denúncia, elas já estão por aqui, Cláudio. Sabe, assim? Então, tem prova, tem print, não sei o quê. E a gente chega no Disque 100, às vezes, e pode ser anônima a denúncia e tudo mais. Eu ajudo a pessoa. E a gente ajuda a formalizar e tal. E às vezes não acontece nada. Entendeu? Então, é tudo muito lento. Então, tem a lei. A lei, às vezes, ela favorece o bandido, como você bem falou, mas ela tem a lei. E se ela acontecesse, já era suficiente. Mas é tudo muito demorado. É tudo muito demorado. Entendeu? Então, por exemplo, teve um caso recente que a gente viu, falando ainda sobre a lei ser demorada para coisas que não poderia ser delongado assim. Uma mãe na internet que ela filmava a filha dela dançando forró. A menina não estava indecente. Eu vi isso acontecer e eu sei porque é do meu nicho, né, de pesquisa e tal. A mãe dançava forró e tal, porque era da cultura nordestina e tal. E ela tinha um restaurante e tudo. E aí começaram a denunciar, porque essa menina tá dançando, ela tá usando a menina pra vender comida e tal. Tipo, nada a ver, cara. Não tinha nada demais. Derrubaram a conta da mulher. Não tinha erotização. Tinha uma menina dançando na porta do restaurante.
Mas tudo bem, vamos lá. Tiraram a conta do ar. Mas a do Ítalo tá recebendo denúncia há anos e nunca caiu. Mas sabe por que não caiu? Porque ele devia molhar o bolso de muita gente, cara. Claro. Você tá entendendo? Então, Corrupção. como é que uma dona Mariazinha, tadinha, que sofreu ali um abuso e tal, como é que ela vai se sentir respaldada pela lei pra denunciar? Entendeu? Então é tudo muito demorado pra acontecer, tudo muito burocrático. Uma menina que ela sofreu um estupro. E aí ela tem que chegar numa delegacia pra falar que ela foi estuprada. E aí a delegacia vai e tem que fazer um corpo de delito nela. Aí ela tem que ficar nua. Aí ela vai ter que ser tocada de novo. Aí ela tem que contar de novo. Ah, não, tem que contar pra outra pessoa. Aí ela tem que contar pra outra pessoa tudo que aconteceu. Vexatório, é horrível, cara. Vexatório. É péssimo. Então a lei, infelizmente, ela não facilita. Então por isso que é tão difícil para uma pessoa oficializar uma denúncia. Isso não significa que você não tenha que denunciar. Você tem que denunciar, porque isso vai causar mais alarde. E a gente precisa acreditar que uma hora vai acontecer, porque senão a gente entrega, não denuncia nunca. Vai acontecer, porque existem... O abusador, eu sempre falo isso, não existe abusador de uma vítima só. Tá? Não existe abusador de uma vítima. Eles são cereais. Então, por exemplo, assim, o fulano que abusou dessa, e aí somada a essa denúncia, a gente dá mais alarde pro nome dele. Sim. Então, isso é muito importante que se somem denúncias a esse nome. Então, a gente precisa aumentar esse tipo de denúncia. Mas que a lei não favorece as vítimas de abuso no Brasil, isso é uma verdade. Conversa séria agora. Agora nós estamos falando sério, agora vamos falar mais sério ainda. Sobre os responsáveis da grande maioria do desastre que está acontecendo hoje com as nossas crianças. O papel da família. Olha, a família, primeiro, a maioria dos pais, eles não têm conhecimento de estudo. Às vezes o camarada é analfabeto, pai, mãe, parteira, até a parteira era analfabeto que tirou ele. Então ele não tem conhecimento de nada. Então você que está me assistindo, você que conhece alguém que está passando por isso, você tem que começar a alertar. Se cada um de nós que estamos assistindo aqui e fazendo isso aqui, cada um, né, passar para 5, 6 pessoas, nós vamos conseguir alcançar um número muito grande. Qual é o limite que o pai tem para ordenar e mandar no filho? Como seria na cabeça do pai? Aí eu não posso falar isso com ele, como um dia desse uma criança que chegou na minha sala falou assim, se o meu pai fizesse comigo, eu vou lá na Conselho Tutelar e vou fazer uma denúncia dele. Eu falei assim, vai lá que eu vou testemunhar a favor dele, tá certo? Do seu pai. Então, o que o pai tem que fazer nesse momento? O que os pais têm que fazer? Porque às vezes a mãe protege. Eu vi na minha sala uma mãe protegendo a filha. Ela é uma adolescente e a mãe, não é isso tudo que o pai está falando, não. E parece que a mãe tem medo ou é conivente com o erro. Qual é a função do pai, da mãe e da família? Você diz no que tange a internet, no controle da internet. Vamos lá. Eu digo o seguinte, como é que você vai controlar? Não é o que você vai controlar o seu filho na internet. Eu quero saber o quanto você pode monitorar ele. Então, eu não quero saber quanto tempo você vai dar pro seu filho. Eu quero saber o quanto você pode monitorar ele. Porque entregar um telefone na mão do seu filho, você nunca poderia fazer. Se você não estiver disposto a ficar do lado dele. Então, assim, um adolescente sem monitoramento, isso já não deveria acontecer. Tá? É a mesma coisa você entregar um telefone na mão de uma criança totalmente, um telefone como o meu, que não tem controle nenhum, telefone livre de acessos, que ele pode entrar onde ele quiser, não tem bloqueador nenhum. É a mesma coisa que eu der na mão do meu filho uma faca. Entendeu? Uma faca ou uma arma, sabe? Daquelas que só de você triscar ela atira. É a mesma coisa. Entendeu? E existem pais que estão silenciando os seus filhos porque não conseguem lidar com eles, porque tem preguiça de lidar com eles. Então não é o que você vai fazer com o seu filho, é como você tem tempo para administrar isso? Você tem tempo para monitorar seu filho? Essa que é a questão. Mas vamos lá, você já deu o telefone pro seu filho, você tem que regredir o tempo de tela dele. Você tá minando, entende isso? Se você já deu um telefone na mão do seu filho, você tá tirando a criatividade dele. Você tá minando a inteligência dele. Você tá sufocando uma criança que deveria ser brilhante, um gênio. Você tá atrofiando um cérebro de um gênio, se você tá dando isso aqui pra ele. Eu tava conversando com o Jonathan esses dias, porque a minha geração e a do Jonathan, nós jogávamos videogame, né? E aí a gente tava conversando que o videogame era tudo aqui, ó. Atari, né?
Tanto aqueles assim, ou os próprios Playstations mesmo, né? O Nintendo, que era aqui no controlezinho. E assim, eu não me lembro de alguém ter me ensinado, ó, você pega isso aqui e tal. Você jogou uma vez, você apertou, aqui pula, aqui vai pra frente, aqui vai pra trás, aqui roda e tal. É meio que instintivo, e você já pegava e fazia. Aí o Jonathan tem um Playstation em casa, que é antigão e tal, que ele jogava e tudo. E aí ele ligou pro Pedro jogar. O Pedro não consegue jogar. Porque o Pedro não consegue jogar. Porque não é da geração dele. O que o Pedro consegue fazer? Isso. E para baixo. Isso. Não é da geração dele. Sabe o que significa isso? Ele não tem esse instinto. Entendeu? Ele não consegue esperar. Travou 2 segundos. Ele não consegue esperar. Bugou. Então a gente já tá falando de um atrofiamento neurológico. E aí a gente tá falando, e você sabe disso, você tem muito mais lugar de fala do que eu, de crianças que estão buscando, de pais que estão buscando inúmeros diagnósticos para excesso de tela. E eu não estou falando que são diagnósticos falsos. Mas tem alguns que são mentirosos. Mas tem muitos que são falsos. São falsos. Porque TDAH, Às vezes são verdadeiros, são. Mas você sabe o tempo que demora para dar um diagnóstico. Claro. É muito tempo para fechar diagnóstico. E às vezes não. Às vezes é só uma criança... ele tem TOD. Transtorno opositor desafiador. Porque eu tirei o telefone dele e se jogou no chão. Ô, meu amigo. Sabe como é que minha mãe cuidava do TOD meu? Correia, Havaiana. Eu não compro Havaiana. E tamanco também. Tinha um tamanco do Dr. Choque, doía pra caramba. Meu Deus. Então, por quê? Então ele não consegue escutar, não. Isso aqui é um vício, ele se tornou dependente disso aqui. Então, essa é a questão. Você tem que começar a regredir. Não tem outra alternativa. E eu não te falar, não vai ter um jeito positivo, um jeito pacífico. Tem que começar a regredir. Só que você vai regredir o tempo de tela. Com autoridade, né? Você tem que regredir o tempo de tela, só que você vai ter que se fazer mais presente. Não tem outra saída, meu amigo. Você não tem como tirar uma coisa e não se entregar para essa criança. Você não tem como tirar, eu tirei o telefone e eu dei o tablet. Tirei o telefone e dei o Playstation. Não, meu amigo. Tira o telefone e se dê. Tira o telefone e fique junto. Você tá entendendo? Não adianta tirar isso daqui e dar outra coisa, dar um jogo de tabuleiro, entendeu? Senta, comprou um Bob Good, que é esse que tá na moda, né? Os desenhozinhos. Não é só sobre você dar um Bob Good e comprar um negócio caro de canetinha pro menino. É sobre sentar junto e fazer. Sabe? Isso tem muito mais valor do que você pagar caro num negócio. Então não é só sobre o limite, é sobre você estar presente com ele. Essa que é a diferença. Existe hoje um cronograma de você conversar de sexualidade com seus filhos. Eu acho que a mãe tem que conversar com a filha, né? E o pai conversar com o filho. Na minha época era assim, o meu pai nunca me ensinou nada sobre sexualidade. Quando eu fui conversar com ele falou assim, vai pra lá, rapaz, você já conversa agora não é hora de você conversar sobre isso. Quem me ensinou sexualidade foi meu tio Rui, né? Ele que me ensinou a sexualidade, ele que me ensinou as coisas, ensinou do jeito dele. Existe hoje uma diretriz. Quantos anos eu chamo meu filho para conversar? Com quantos anos eu chamo a minha filha? Antes dela se transformar numa moça, a menarca, o meu filho antes dele entrar na puberdade? E que tipo de conversa eu tenho que ter com meu filho? Vamos lá. A sexualidade humana ela começa a ser formada desde a concepção no ventre. Então eu digo que desde quando a mãe olhou o teste positivo, ali a sexualidade humana já começou a ser formada e ali a sua conversa com o seu bebê já começou. Então, como que... Aí os pais falam assim, mas como assim, Raíssa? Como assim? Então, ali, porque a base da sexualidade na infância não é conversa sobre isso aqui é um pênis, tá? Isso daqui é uma vulva, tá? Isso aqui não é conversa. Isso aqui é parte íntima. Isso aqui é genitália. Isso não é sexualidade. Isso é parte do corpo humano. Assim como isso aqui é um cotovelo, isso aqui é um umbigo, isso aqui é uma testa. Sexualidade é é a base do desenvolvimento humano. E você sabe disso. A base do desenvolvimento, a base da sexualidade na infância é com base no afeto. Então, como é que eu vou desenvolver a afetividade de um bebê que está no meu ventre? Eu vou fazer carinho na minha barriga e vou começar a falar. Que bom que você tá aqui.
Eu tô feliz que você está aqui. Isso não é positivismo. Isso é comprovado cientificamente, que uma criança que ela é gerada em amor. Porque até hoje a ciência não tem clareza de com quanto tempo essa criança ela começa a ter clareza na audição. Então, ali, a partir de 14 a 16 semanas, a gente já sabe que a audição dela, os tímpanos dela já começam a ser formados. Mas a gente sabe, não só espiritualmente falando, mas a ciência já mostrou que crianças com base em rejeição, elas já desenvolvem traumas. Tá? Então, crianças no ventre já com carinha de tristeza, de choro. Então, a gente vê isso já sendo comprovado. Então, a sexualidade, a base da sexualidade na infância não é com base na genitália, no impulso sexual. Não tem nada a ver com sexo. Tem a ver com desejos, não tem a ver com pulsão sexual. Tem a ver com afetividade. E a afetividade é a capacidade que essa criança tem de ser amada e de transferir amor. Então, eu vou dizer que ela é amada. Que bom que você tá aqui. Descobri que é menino. Você é um homem, Pedro. Você é um menino, sabe por quê? Porque daqui a pouco, quando ele começar a escutar que ele pode escolher o que ele quer ser, ele vai saber que não, porque eu sempre disse que ele é homem. E foi Deus, filho, que desenhou você dessa forma. Eu sempre pedi a Deus que Deus me desse um menino, sabia, filho? E você é um homem, Pedro. Nossa, Pedro, olha como você é a cara do seu pai. Olha que lindo. Rafa, eu sempre quis ter uma menina como você sabia? Isso é sexualidade. Então eu tô formando, filha, você é linda. Sabe o que é isso? Sexualidade, afetividade e autoestima. Quem é que vai ter coragem de falar que essa menina é feia? Você acha que ela vai achar que ela é feia? Ela cresceu ouvindo que ela é linda, que ela é amada. Então, a base da sexualidade na infância é a afetividade. A afetividade, o que é? A capacidade de se amar e amar ao próximo. No Divã com Cláudio Paiva. No Divã com Cláudio Paiva. Esse assunto, não vamos ficar até meia-noite falando aqui. Porque é um assunto que traz pra gente muito conhecimento. Quantos anos eu posso liberar o celular para o meu filho? É uma pergunta que está acontecendo agora, nesse momento aqui no nosso privado. E com quantos anos eu posso liberar? Existe uma idade básica? Ou... Não tem uma idade básica. Como eu falei para você anteriormente, o Pedro ele tem 6 anos e ele tem um telefone velho que ele tem todos esses controles, tá? Então, e ele tem é regrado e a gente sempre tem essa tutoria do telefone dele. Tá? Não tem linha e ele não tem autonomia. Ele não tem esse acesso. E ele não joga online. Seus filhos, eles não precisam jogar online. Porque eu acho que os maiores problemas, e hoje, estudando sobre isso, sobre esses crimes digitais, eles mais acontecem são em redes sociais e em jogos online. Tá? Se você tiver um pouquinho de tempo, e eu espero que você tenha, se você está assistindo esse nosso podcast, é porque você está interessado nesse assunto. Procure e veja crimes digitais e as crianças, elas sendo assediadas, crianças sendo abusadas e exploradas sexualmente. Hoje, a Unicef, ela divulgou dados de crianças sendo exploradas sexualmente dentro de casa. E não são crianças do Marajó, Cláudio. São crianças de classe média alta. Crianças com computador. Tiram fotos, né? Exatamente. E são crianças que jogam Roblox e estão lá o seguinte, que querem lá os Roblox, eu acho que são as moedas virtuais, e elas pedem o seguinte, eu te dou tanto se você mostrar isso daqui. Se você mostrar isso daqui, eu transfiro. Crianças que já têm acesso que já têm um Pix, se você fizer isso, eu te dou um Pix. E a criança lá sendo explorada sexualmente dentro de casa e o pai tá no quarto lado. Então, essa é a questão. Qual é a idade para ter? Não, tem pai em casa? Essa é a pergunta, porque eu não tenho como determinar a idade, eu não sei quem é o pai dessa criança, porque às vezes, dependendo do pai que tiver em casa, nem 18 anos essa criança podia ter. Com certeza. Falamos da igreja, vamos falar da escola agora, já estamos caminhando para o nosso final aqui do nosso podcast. A escola, qual é a sua visão, qual a visão que você tem como pedagoga, qual a importância da escola no auxílio dos pais, porque tem escolas em Guarapari que elas trabalham isso 24 horas por dia. A minha filha estuda numa escola que eles estão trabalhando agora bullying. Estão fazendo uma campanha de bullying. Então fizeram uma campanha no início do ano sobre internet. Qual você acha, você que está nos assistindo, qual a escola ideal para o meu filho? Uma escola que fale sobre abuso sexual, uma escola que fale sobre sexualidade com respeito. Eu não quero uma escola que fale que meu filho pode escolher o que ele quer ser. Eu quero uma escola que fale sobre ele respeitar o corpo dele e respeitar o corpo do outro. Uma escola que fale sobre amar ao próximo, tá? Isso é a lei áurea.
Essa aqui é a lei, a maior lei, perdão. Essa é a maior lei da ética. É a lei de amar a si e ao próximo, como a si mesmo. Foi o que Jesus ensinou e essa é a maior lei da ética. Então, essa é a escola. O Pedro também estuda numa escola pública aqui em Guarapari, escola do município, e ele também fala sobre bullying. E ele falou assim, mãe, isso eu não posso fazer. Você sabia que isso é bullying? Rir de alguém é bullying, não pode fazer isso. E tal. E ele foi... eu lembro que ele fez uma piada com o nome do amigo dele. Falou que era Samuel e rimava com alguma coisa. E ele falou assim, Pedro, não quero mais que você fale isso, porque isso é bullying. E era uma coisa simples, não era nenhuma piada, nem era engraçado. Só que eles entenderam tanto o conceito, eu falei, nossa, filho, interessante, você não pode fazer isso mesmo. E aí eu falei pra ele, assim, você sabia, Pedro, que quando eu era criança, me chamavam de Raíssa Linguiça? Aí ele... Mas não pode, né, meu filho? Não pode, filho. Na minha época não era bullying. Mas não pode fazer isso. E mostrando pra ele qual que é a escola ideal. Uma escola que se preocupa com valores. Só que hoje, e conversando mais de perto com professores, com coordenação, tem muitos pais que estão tolindo. Então, por exemplo, o uso de telefone dentro de escola. Tem muitos pais que já não... professores que não deixam o uso de telefone. Minha filha não pode. Pois é. Mas os pais estão brigando porque querem. Que estão batendo boca com o professor que quer, porque quer falar com o filho na escola. E, gente, pelo amor de Deus, você está atrapalhando o aprendizado do seu filho. Então, assim, a escola ideal para o seu filho é uma escola que se preocupa com princípios e com valores, com moral, com ética, que se importa com isso, que fala sobre essas coisas, sabe? Que fala sobre pornografia, daqui a pouco a gente não falou muito sobre a pornografia, mas que apresenta isso daqui, que mostra esses perigos. E, gente, os nossos professores, eles são heróis. Eles são heróis, porque eles trabalham com condições tão difíceis. Quando a gente vai visitando as escolas, os salários deles são tão miseráveis perto do que eles ganham, as condições são tão difíceis, e eles conseguem tirar, sabe, assim, a água da pedra. E eles têm uma criatividade, então, assim, a gente precisa valorizar mais, e eles conseguem ter criatividade e, assim, uma genialidade para falar sobre, por exemplo, pornografia dentro de um assunto de sociedade, dentro da sociologia. Então, essa é a escola ideal. Só que não podemos transferir responsabilidade. Ainda sobre a hora ideal, eu não tenho hora ideal. Porque se eu esperar o meu filho me perguntar alguma coisa sobre sexualidade, significa que ele já ouviu em algum lugar. Então, a educação sexual saudável, ela é metódica, então eu tenho que falar todo dia, ela é sistemática e ela é intencional. Eu tenho que falar sobre isso todo dia, só que eu tenho que saber sobre isso. Eu tenho que saber o nome correto das partes íntimas, eu tenho que saber a higienização adequada, eu tenho que ensinar o meu filho a saber isso, eu tenho que dar autonomia do corpo dele para que ele não dependa de outra pessoa para dar banho nele, por exemplo, na escola, se ele se sujar. Eu não posso trocar a fraldinha do meu filho na frente das pessoas. Eu não sei quem tá perto de mim, entendeu? Porque os números mostram que 86, respondendo a sua pergunta de dados, de 100% de abusador, de 86,5% dos abusadores estão no ambiente intrafamiliar. Dentro de casa. Intrafamiliar, são pessoas que têm acesso da tua casa. 75% são da família. Entendeu? Olha que então, como é que eu vou trocar a fralda de uma criança na frente de todo mundo? Eu faço xixi na frente de todo mundo com a porta aberta? Não. Por que eu vou trocar uma fralda de um bebê na frente das pessoas? Então, não tem hora pra falar sobre sexualidade. É todo dia. A gente fala, tô lá dando um banho na criança, filha, ninguém toca aqui, tá? Aqui é só a mamãe. Aqui é só o papai. E aqui ninguém faz carinho na tua parte íntima. Você ouviu, filha? Se alguém pedir pra ver, não mostra, ok? Então eu não espero ela me perguntar, porque ela nunca vai me perguntar isso. E tem uma coisa que é bem simples que eu sempre ensino, filha, do nariz até o joelho, não. Sabe por quê, Cláudio? Porque parte íntima da menina é seio, vulva... mas parte íntima. Seio, vulva e bumbum. Isso é parte íntima. Ponto final. Do menino, pênis e bumbum. Só que, vamos lá, pescoço é parte íntima? Não. Mas alguém pode fazer carinho no pescoço da tua esposa? Claro que não. Lógico que não. Boca é parte íntima? Não. Mas fazem carinho? Não pode. Então por que da criança pode? Ventre não é íntimo, mas ninguém faz carinho. Então, coxa, ninguém faz carinho na minha coxa. Só meu esposo. Então não tem carinho do nariz até o joelhinho, não. Isso é educação sexual na prática. Não tem hora certa, todo dia é hora de educação sexual. A violação do sagrado, porque o nosso corpo, a própria Bíblia diz, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Se é o templo, é sagrado. E eu vejo que, às vezes, os pais eles não ligam para isso. Para dizer, tem até uma musiquinha, não deixe mexer, não é uma musiquinha que a minha filha cantava quando era pequenininha, não deixe mexer em nada que é sagrado no seu corpo. Então,
o que as empresas de tecnologia podem ser responsabilizadas essas empresas por essa abertura, porque a lei ela não existe aqui no Brasil. Os políticos estão querendo pegar essa lei para proibir a gente de falar. Estão levando para o outro lado. Estão levando para o outro lado. Não é lei que vai proteger nossas... censurar, né? Censura. Estão transformando essa lei. Então, eu creio que o governo poderia cobrar um pouco mais, com seriedade, as empresas para que elas possam ter um pouco mais de cobertura, de acompanhamento, de censura dessas coisas que estão acontecendo. Então, e fica a dica para você. Agora, finalizando já, na prática, o que você diz para as pessoas que estão nos assistindo? Que tipo de monitoramento do seu filho que mais funciona dentro dos estudos e das pesquisas que você fez? Presença. A presença do pai ao lado da criança. Nada substitui isso. Nada substitui você conseguir olhar nos olhos do seu filho e ser capaz de interpretar. Porque abusadores, pedófilos têm radar para crianças que são vulneráveis. Os abusadores, eles chegam em crianças que sabem que os pais não são ativos, não são presentes, não são pais que são frequentes do lado das suas famílias. Então, pais que são ausentes, famílias que são ausentes, estão deixando seus filhos mais vulneráveis. Então, a presença do pai e da mãe. Na escola, o pai e a mãe que são presentes dos seus filhos, que olham e conseguem ler nos olhos dele aquilo que a boquinha dele não vai conseguir dizer. Uma coisa que eu sempre digo uma criança, ela sempre vai dizer que ela está sofrendo abuso. Só que ela vai usar as palavras como o último argumento. Uhum. Então, ela vai falar através do sono dela, seja um distúrbio de sono, ela dormia mal, ela dormia muito bem, agora ela está dormindo mal, ou agora ela só quer dormir, porque ela está usando isso como fuga. Ela teve um retrocesso, agora ela está fazendo xixi na cama. Ela está com prisão de ventre, ou ela está com descontrole de esfíncter, ela está sempre sujando a roupinha dela. Essa criança está tendo terror noturno, está tendo ataques noturnos, está acordando. Essa criança está gritando, essa criança está pedindo socorro. Essa criança está tendo problemas na alimentação. Ela está comendo muito. Eu já vi todos esses casos que eu estou falando para você. Está comendo muito, sabe por quê? Porque ela achou que era o corpo dela que despertava o interesse do abusador. Então ela queria ficar, porque na intenção dela, se eu ficar gorda, ele vai perder o interesse em mim. E outra criança parou de comer, porque eu vou parar de comer, é em mente de criança, gente, tá? Vou parar de comer porque eu vou sumir e ele não vai mais me querer. Essa criança estava gritando. Outra criança começou a ficar agressiva. Uhum. Outra criança começou a manifestar um comportamento erotizado. Essa criança já estava totalmente sexualizada. Uma menina, desde nova, um menino começou a ter masturbação, começou a se erotizar, começou a querer se expor, chamar atenção demais, começou a ter aversão a um lugar ou uma pessoa. Mas disseram para o pai ou para a mãe que aquilo ali é uma fase. É uma frescura. Tá querendo chamar a sua atenção. Poxa, se essa criança tá querendo chamar a sua atenção, isso significa que ela não tá tendo sua atenção. Então, a gente precisa restaurar um vínculo afetivo. Essas crianças, elas estão órfãs de pais vivos. Agora há pouco a gente acabou de viver aquele surto coletivo que foram os bebês reborn. Só que a gente tá vendo pais que têm filhos reborn. Só que são filhos que têm coração batendo. E eles estão tentando transformar crianças reais em bebês reborn. Crianças de 6 anos que são controlados, são bonecões, que querem fazer as coisas, que querem ser controlados. E estão dando Rivokids para as crianças, estão dando várias coisas para as crianças, dando florais para as crianças, estão querendo... tem que controlar esse menino. Essa criança não precisa ser controlada, essa criança precisa ter mais contato com areia, com praia, com sol. Não precisa se repor vitamina D, essa criança precisa tomar sol. Essa criança precisa sair de casa. Essa criança precisa ser amada, precisa ser ouvida. Sabe uma coisa que é traumática com uma criança? É você falar assim, pode falar, filho, tô te ouvindo. Ninguém gosta disso. A esposa que tá me ouvindo, você sabe o ódio que você dá. Vai falar, amor. Ninguém gosta disso. Mas por que a gente faz isso com criança? Então, o que a gente faz? Restaura o vínculo afetivo com o teu filho. Olha no olho dele. Às vezes, o silêncio dele é um pedido de socorro. E você que está nos assistindo, que está sofrendo isso, você que é criança e pré-adolescente, solicite apoio
da sua família. Se a sua família não fez o apoio necessário, solicite do seu professor, solicite lá do seu pastor, do seu padre, do seu amigo mais próximo, para que você possa ser socorrida e você possa ser feliz, porque você foi projetada para isso. Uhum. Raíssa, sua mensagem final que eu queria que você trouxesse, qual a mensagem que você traria para os pais que se sentem perdidos, que se sentem sem força, estão no limite, como tem um pai que me procurou, foi Cláudio, cheguei no meu limite. Qual seria a mensagem, naquela Câmara da Verdade ali, qual seria a mensagem que você traria para o pai e a mãe que está perdido com essa situação de sexualidade, de adultização dos filhos, de pornografia, de internet, essa doença que virou uma pandemia, né? Isso é uma pandemia. O que é que você traria para esse pessoal? Olha, queria só te dar uma mensagem, queria poder dar uma mensagem de encorajamento, de motivação, uma coisa bem coach para você, mas eu não tenho isso para te dar não, meu amigo, sinto muito. Quando você foi tirar sua habilitação, você teve que estudar, e você teve que gastar dinheiro para isso. Quando você foi fazer algum concurso público, você teve que estudar para isso. Mas para ser pai, você só foi lá, fez uns negócios com a sua mulher e colocou um filho no mundo e achou que fizeram assim e vamos ver se dá certo. Vamos fazer assim, vamos ver se dá certo. Fiz assim, meu filho morreu, fizeram isso comigo, meu filho morreu, eu não morri, tô aqui. E a gente vai fazendo os nossos filhos no achômetro, no aquilo que eu acho, e vamos ver se dá certo. E talvez se você chegou nesse seu limite é porque não tá dando certo. Então, dê um passo atrás e vai estudar sobre a mente do seu filho. Quantos anos seu filho tem? Vai estudar o desenvolvimento neurológico da sua criança, desenvolvimento emocional do seu filho. Estude sobre isso. Não é o que você acha. Além de você restaurar o vínculo emocional com ele, que é olhar no olhinho dele, perguntar como ele está, com o desejo genuíno de entender a mente dele, de ouvi-lo verdadeiramente, comer olhando para ele, tira o telefone na hora da comida, porque isso não está nutrindo o seu filho de emoção, de sentimento e nem de nutrição física mesmo. Deita o seu filho, conta história para ele antes de dormir. Tá? Dê atenção para ele. Além disso tudo, vá estudar, gaste tempo. Se você não sabe falar sobre sexualidade, você não vai saber apenas fazendo isso aqui, meditando. Você vai ter que buscar o mínimo para você poder estudar. Porque esse menino já está sendo bombardeado com pornografia. E pornografia não educa ninguém. A pornografia ela vai chegar no telefone do seu filho a partir de 6, 7 anos. É isso que os dados mostram. E a pornografia ela é a porta de entrada para todas as doenças sexuais. E para todas as parafilias. Então, se não for você a fechar essa porta dessa doença na tua casa, meu amigo, aí você vai estar ralado. Então, você precisa correr atrás desse prejuízo. Se você sente que você já perdeu um pouco da infância do seu filho, mas se ele está dentro da sua casa, a mensagem de esperança que eu vou dizer para você é: há tempo. Existe tempo. Vai atrás. Se seu filho é um pouquinho mais velho, tá aí na adolescência, dê uns passos atrás, conversa com ele, senta, pede perdão. Conversa, pede perdão e fala assim: mas eu quero me aproximar de você. Acha tempo na sua agenda, porque se você não achar tempo na sua agenda para isso, você vai ter que gastar tempo esperando ele acordado. Você vai ter que arranjar tempo depois pagar terapia para esse menino que vai ficar todo perturbado. Não adianta, porque nada supre uma ausência paterna. Nada vai suprir a sua ausência. Nem Freud. Você sabe disso, nada vai suprir isso. Então, você precisa se organizar para você suprir. Um bom pai não vai formar um bom filho. Um bom pai vai formar um bom pai. Um bom pai. E, por fim, um conselho à família. Eu queria que vocês, pais, vocês fossem nos pastores de vocês e pedissem: eu preciso de um seminário de educação sexual aqui na igreja. Você, pai e mãe, coloca na agenda do seu filho qual a iniciativa que a escola tem para falar sobre sexualidade, sobre prevenção ao abuso, porque isso é de responsabilidade da escola. Certo? Porque isso é missão. Uma sociedade que não se importa com isso é uma sociedade falida. É uma sociedade que vai ter que gastar muito com adultos sequelados. Porque pessoas que são abusadas são pessoas que vivem com muitas sequelas. E minha última fala é para você que, quem sabe, está ouvindo a gente aqui que foi vítima de abuso. Com todo o amor do meu coração e com toda a sinceridade que dá no meu coração para dizer para você, no amor do Senhor, eu quero te dizer, você não tem culpa disso. Não é o fim. Existe vida após abuso. Você não é o que te fizeram. Você não é um trauma. Busque ajuda. Existe esperança para você. Você pode recomeçar. Deus abençoe sua vida. Amém. Muito obrigado, Raíssa. É um prazer muito grande receber você aqui.
Que Deus possa continuar te abençoando. Amém, meu amigo. Essa contribuição valiosa. Eu tenho certeza que esse podcast, esse bate-papo que nós tivemos aqui, você que assistiu e gostou, divulgue esse conteúdo para alguém da sua família, divulgue esse conteúdo para os seus amigos, para que a gente possa continuar trazendo pessoas como a Raíssa, como outros profissionais que tiveram aqui no nosso podcast. No Divã com Cláudio Paiva, eu quero agradecer de coração a presença da Raíssa e deixar para você, Raíssa, um mimo. Essa caneca aqui, ó, no Divã com Cláudio Paiva, um oferecimento da Bela Estampa. Muito bom. Não, gente muito boa que está nos assistindo. Você quer fazer caneca, quer fazer camiseta, quer fazer brinde para sua empresa? Tudo personalizado, né? Personalizado. Camisas, na Bela Estampa, uniforme. O pessoal lá é maravilhoso. O atendimento é primordial. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte. Nós estamos muito felizes. Eu estou praticamente realizado. Você não sabe como é sacrificante para nós estarmos aqui passando para vocês. É um movimento muito grande que a gente faz, estudos. Hoje pela manhã já passei o briefing para a nossa visitante, a Raíssa, e a gente estuda e lê. A gente já trabalha nesse segmento, mas a gente tem que estudar. E eu quero dizer para você o seguinte, não desanime. A Raíssa estava falando agora no final, perdoe. Porque o perdão cura quem doa e cura quem recebe. Se alguém te fez algum mal, se alguém machucou você, tocou em você, alguém penetrou em você, você se sentiu vilipendiada, magoada, perdoe. Perdoe, a culpa não foi sua, porque o perdão cura quem doa e cura quem recebe. Você foi projetado por Deus para ter duas coisas, ter sucesso e ser feliz. Seja feliz. O perdão ele acaba com as suas dores. Que Deus possa te abençoar e na semana que vem a gente volta com outro tema que vai balançar aí a sua estrutura e a estrutura da sua família. Um forte abraço.